Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha, dando continuidade aos nossos estudos sobre a história, preparando para o nosso concurso. Vamos falar sobre a República Velha, a segunda parte, a República das Oligarquias. O nome das oligarquias ele não é à toa, né? Já deixa bem claro quem mandava no período. Né? Então, a República das Oligarquias surgiu com a passagem do governo do Floriano Peixoto para Prudente de Moraes, tá? Um grande domínio dos fazendeiros, tá? Uma total primazia do café na economia nacional, tá? Houve um ciclo da borracha na Amazônia, também tinha açúcar e cacau, mas o café representava a base de toda a economia. Tá? Então foi um período em que lá foi poucos anos após a abolição da escravatura, a carência de mão de obra e o excesso de mão de obra lá na Europa, né? Então trouxeram muitos europeus para o Brasil, em particular aí vários destaques, né? Os italianos que vieram para São Paulo, os alemães que vieram para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, russos, poloneses, ucranianos, tal. Fizeram espanhóis, né? Até portugueses também vieram ainda, em busca de melhores horizontes aqui na terra brasileira. Tá? Muitos receberam seus pedacinhos de terra, muitos vieram trabalhar na indústria, tá? Mas houve até um crescimento econômico bastante interessante até a queda da Bolsa de 29. Né? Houve um processozinho de industrialização, como nós vimos no vídeo Industrialização, que vale a pena dar uma olhada no vídeo nosso aqui, Industrialização no Brasil, e houve um iníciozinho aí, mas rompido somente na época com a crise do mundial, né, da queda da depressão de 1929. Tá? Então, e a Primeira República investiu muito realmente em torno de trilhos. Tá? Então, ainda na Primeira República, as estradas, basicamente as estradas de ferro, essas estradas antigas que a gente vê pelo Brasil afora, foram construídas nesse período. Tá? Então, política do café com leite, todos nós já vimos, né? Já conhecemos essa política. Os presidentes se alternavam entre os governadores de São Paulo e Minas Gerais, tá? Havia uma espécie de escala, né? Os presidentes da província dirigiam os votos do seu eleitorado, né? Era uma coisa bastante controlada, a política dos coronéis, tá? A política dos governadores, então haviam oligarquias estaduais que controlavam os poderes estaduais em praticamente todos os estados, regiões verdadeiramente, sim, latifúndios controlados mesmo. Tá? Então, as eleições eram legitimadas sempre por pessoas que tinham interesse, então era um período bastante crítico nesse sentido de se querer democracia, não. Era uma alternância de poder programada, checada, verificada e sem muito direito à reclamação. Tá? É curioso porque é um período que você está falando de república, né? Você não está falando de uma monarquia absolutista, né? Mas é uma república realmente onde a democracia passava longe, tá? Então, o Prudente de Moraes foi eleito pelo voto direto, mas nessas condições, tá? O voto era um voto de cabresto, um voto dirigido O voto era aberto, né? Eu não falei isso no primeiro vídeo, o voto era aberto. Era só para os alfabetizados e aberto, então ele era absolutamente controlado e contado, inclusive, às vezes chega a absurdos dessa natureza. Né? Ocorreu aí o grande problema, o pessoal que é de intendência aí, foi o assassinato do Bittencourt, né, que foi defender o presidente quando o presidente sofreu um atentado, né? Veio uma recuperação da crise do estilhamento, o Prudente de Moraes foi tido como um grande presidente, tá? Solicitou muitos empréstimos para tentar resolver, né? E um dos grandes problemas foi a Guerra de Canudos, onde houve lá o Beato Antônio Conselheiro, fundou a cidade de Belo Monte, Arraial de Canudos. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo quando falar de história militar. Mas já dá para antecipar que Canudos realmente foi um episódio bastante negro, né, para nossas Forças Armadas. Tá? O Exército teve que fazer 4 expedições, né? As 3 primeiras expedições foram fracassadas, superadas pelos cangaceiros de lá. Né? E a 4ª expedição foi um horror, né? Um bombardeamento total até praticamente matar todo mundo que estava na vila. Foi a única forma que o Exército encontrou de superar Canudos. Era uma época que, sim, aparentemente
as regras de Caxias, né, os ensinamentos de Caxias, o pacificador que cercava, tal, isolava e fazia as pessoas se renderem, evitando o número de mortes, eles foram esquecidos. Então foi um episódio bastante triste, né? Tanto Canudos quanto Contestado foram bastante delicados para as nossas Forças Armadas. Era uma comunidade, Canudos era autossuficiente, antirrepublicana, tinha uma crise econômica e social, né? E aí o pessoal encontrou lá o salvador da pátria, lá, né? E foram lá unidos numa crença de uma salvação milagrosa, tá? E a sociedade começou a ficar alarmada com aquilo, em particular os grandes fazendeiros, né? Que as pessoas tinham que comer e com certeza elas realizavam assaltos, é isso que está registrado, tem gente que contesta essa versão, mas eles se alimentavam de alguma forma e com certeza a forma que encontraram era realmente roubando gado e catando coisas das fazendas nos arredores, né? E para manter a ordem foram mandadas essas expedições militares, acabou se transformando numa guerra, ninguém desistiu, destruição, 5 mil militares, 20 mil sertanejos morreram, né? E destruição total, como nós já falamos há pouco. O governo seguinte foi o governo de Campos Salles, que ele consolidou a República das Autarquias com uma administração também mancomunada com os governos estaduais, sem muitas novidades, né? Buscou uma negociação com os banqueiros ingleses, porque ainda é resultado daquela política de encilhamento. Tá? O Brasil passou por uma dificuldade financeira bastante intensa, foi um governo muito difícil. Né? Logo após, então, poucas conquistas, né? Não tem recurso, não tem o que fazer, né? Rodrigues Alves, sim, esse já foi considerado um grande presidente, onde realmente parece que a situação econômica ela foi um pouco melhor, tá? O café encontrava grandes mercados, tal. Houve uma campanha muito grande ali, vocês já devem conhecer, de saneamento e urbanização do Rio de Janeiro, retirada dos cortiços no centro da cidade, onde o pessoal se evadiu basicamente para as favelas, se juntando ao pessoal que saiu de Canudos. Acho que todos conhecem essa história. Né? Foi um bota abaixo, derrubando esses cortiços, mas foi a forma que encontraram, não muito, bastante truculenta, digamos assim, né? Mas aí como conseguiram realmente estabelecer energia elétrica, combater a epidemia da varíola, né? E a campanha da vacina também foi bastante truculenta. Aí o pessoal, a revolta da vacina foi uma revolta muito mais motivada por essa expulsão das pessoas do seu cortiço do que mais propriamente pela vacina forçada, mas houve uma grande depredação, aí, destruição de bondes, bem no início do século XX, e foi bastante complicada essa situação. Tá? Aí teve o convênio de Taubaté, que reuniu aí São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde o convênio de Taubaté é um episódio bastante significativo, tá? Porque o governo se compromete a comprar o excesso da produção. Tá? Evidentemente, com interesses das oligarquias se sobrepondo aos interesses da nação, como isso não é novidade. Tá? Então, o Brasil tinha. E nessa época, a borracha também foi muito valorizada. Tá? O Brasil terminou comprando o Acre, né, Tratado de Petrópolis, isso foi estudado em outro módulo, tá? Operações conduzidas pelo Barão do Rio Branco, nós podemos dar uma olhada no nosso vídeo sobre política externa. Tá? Foi realmente reconhecido como um grande presidente. Afonso Pena foi o primeiro mineiro, né? Assumiu o mineiro dentro daquela política do café com leite, tá? Tentou estabelecer telégrafos com atuação muito forte do Marechal Rondon. Tá? Marechal Rondon, inclusive, chegou a ser indicado como Prêmio Nobel da Paz, e, segundo consta, ele teria ganho, só não ganhou porque ele faleceu e o prêmio tem que ser entregue para a pessoa viva. Né? O Marechal Rondon fez um trabalho espetacular de integração da Amazônia, levando o telégrafo a todos os rincões. Né? Vamos abrir um parêntese aqui, só por curiosidade. Dizem que Marechal Rondon tinha mais de 100 filhos. Né? Ele quando chegava nas tribos, nas aldeias, né, ele negociava muito com os caciques e tal, e os caciques o recebiam muito bem, e em troca eles forneciam uma de suas esposas para dormir com o Marechal Rondon, como para manifestar o agrado por estar recebendo bem aquela visita ilustre, né? Então, o número de filhos dele é realmente incontável. Talvez tenhamos inúmeros herdeiros do Marechal Rondon por aí hoje e ninguém sabe disso, né?
Rui Barbosa aí foi sim naquela conferência de paz de Haia, né? Em 1907, tá? Recebeu o título de Águia de Haia. Também um grande feito para as relações internacionais do Brasil, onde as reivindicações dos países subalternos na ordem política mundial foram bastante consideradas, né? Ele trouxe algumas vitórias bastante interessantes para os países subdesenvolvidos, né? Naquela época ainda não havia uma divisão primeiro, segundo e terceiro mundo, mas já eram considerados países mais pobres, né? Vamos, mais pobres, que é um termo adequado. Já aí nesse período já aconteceu o voo do 14 bis, né? E o Afonso Pena morreu, Nilo Peçanha terminou o governo. Nilo Peçanha, com a atuação, o grande feito dele com o Marechal Rondon foi fundar essa Sociedade de Proteção ao Índio, que depois foi substituído pela nossa FUNAI. Hermes da Fonseca enfrentou a revolta da Chibata. A revolta da Chibata era uma revolta onde os marinheiros se revoltaram por causa dos castigos físicos que ainda eram aplicados na Marinha. Vamos abrir um parênteses aqui, nós sabemos que os castigos físicos ainda eram aplicados no Exército também, embora fossem proibidos, mas fecha esse parênteses aqui. João Cândido, conhecido como Almirante Negro, né, daquela música do João Bosco, né? Ocupou os navios da esquadra, era um cabo negro, né, da Marinha, e tomou o navio e ameaçou bombardear Rio de Janeiro. O governo aceitou as reivindicações, aboliu os castigos físicos e anistiou os revoltosos, e eles depuseram as armas porque foram anistiados. Só que 2 dias seguintes eles foram expulsos da Marinha pela inconveniência da disciplina. A Marinha odeia falar sobre isso, porque realmente foi uma espécie de sacanagem mesmo, tá? Prenderam os caras, acusaram de conspiração, e a anistia não foi devidamente aplicada. Foi realmente um episódio bastante chato, né? Até então, os partidos da República Velha eram regionais, tá? Então tinha Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Rio Grandense e tal. Era bastante interessante isso daí. Os partidos, não existiam as coligações federais, tá? A Guerra do Contestado também, nós já falamos no episódio sobre as guerras, eu acho que não vou entrar no mérito aqui. E no fim, a Primeira Guerra Mundial, que nós tivemos uma participação também, que vale a pena a gente estudar somente em outro episódio. Né? Nessa Guerra do Contestado, foi muito parecida à Guerra de Canudos. Tá? Então, também beatos, sertanejos, foi ali entre o Paraná e Santa Catarina, né? Um movimento também de sertanejos que estavam miseráveis, né, que tinham pequenas propriedades agrícolas, e os coronéis da região também não gostavam daquilo ali e tal. Chegou um religioso e acendeu a chama da esperança, né? E foi a primeira vez aí que o Setembrino de Carvalho usou um avião no Brasil como tática de guerra para reconhecimentos, tá? E aí o movimento foi debelado com muitas mortes. Também foi bastante infeliz também a participação do Exército nesse episódio. Venceslau Braz assumiu aí durante a Primeira Guerra Mundial. Evidentemente, durante a guerra houve necessidade de suprir os exércitos, né? Então cresceu de importância os países que não participavam da guerra. Tá? O café já era reconhecido como um estimulante, mas a borracha era importante, né? E já surgiu algumas industrializações, porque os produtos industriais não chegavam no Brasil. A prioridade era suprir o fronte, né? Então surgiu um processo de industrialização razoável já durante essa guerra, em razão de uma política de substituições, tá? Surgiu também nesse momento o movimento sindical, tá? O movimento sindical que surgiu aí e não parou mais, né? O movimento sindical no começo ele não se entendia, eram vários sindicatos que não conversavam um com os outros, né? Anarco-sindicalistas, socialistas, reformistas, tá? Todos eles, a princípio, se preocupavam com a melhoria das condições da classe trabalhadora, mas os viés eram diferentes, né? Muitos lutavam por uma revolução, que somente com uma revolução iria conseguir isso. Outros tentavam negociar com governantes e com patrões e tentavam melhores condições dessa forma, tá? E isso se tornou uma tônica ao longo da história do Brasil, esses movimentos sindicais negociarem desse jeito, tá? Ou querendo uma revolução, afrontando o poder, ou tentando negociar. No governo de Epitácio Pessoa, surgiu o ministro Calógeras, muito conhecido, né? Muito importante, estabeleceu a missão militar, melhorou os processos
dentro do Exército Brasileiro, com novos regulamentos, cerceando os poderes dos comandantes, que eram verdadeiros senhores feudais, criando RISG, criando RDE, tá? Organizando, profissionalizando o Exército, que estava realmente numa situação bastante desagradável, né? Tá? E ele também foi muito forte, criou vilas militares, quartéis espalhados pelo Brasil. Tá? Foi muito importante a atuação dele, inclusive a HCE, terminou a conclusão, quase praticamente concluiu a Vila Militar, que já estava há anos ali capengando a sua construção. Tá? Então foi muito importante para as Forças Armadas o ministro Pandiaca Lógeras. Tá? Ele construiu vários açudes que estão lá até hoje no Nordeste, não são suficientes, mas ajudam, né? Também continuou o processo da economia cafeeira. O ano de 1922 foi um ano bastante típico, pitoresco, né, para a história do Brasil. Em 1922 teve a Semana da Arte Moderna. A gente pode até não considerar isso muito importante, a arte moderna, mas foi um movimento bastante interessante porque ele realmente revolucionou a arte. Ele trouxe a arte para o Brasil num plano internacional que foi bastante uma coisa que não acontecia, né? Então, vários pintores, tanto na parte de pintura como na parte de música, as coisas realmente melhoraram bastante. Também em 22 foi a fundação do Partido Comunista do Brasil, que está aí até hoje, enfrentou vários processos de... Foi proibido, depois voltou, foi proibido, depois voltou ao longo de sua história, mas está aí até hoje a sua herança, tá? Nós temos vários partidos comunistas até hoje vigorando, né? Esse partido começou a organizar um movimento comunista que idealizado lá pela Revolução Russa, né, de 1917, e a Rússia forneceu forte apoio ao longo desse partido, ao longo da década de 20, e teve repercussões, nem tantas repercussões até os início dos anos 30, mas a maior repercussão foi depois, né, em 1935, já no período da Era Vargas, né? Então, também em 22 teve o Forte Copacabana, e aí se misturou até o tenentismo, né, o movimento tenentismo, com a atuação do Luiz Carlos Prestes, que depois aderiu ao comunismo, e virou uma coisa até meio difícil de entender, porque inicialmente ninguém imaginava que o Prestes ia ser comunista, e ele era um revolucionário, junto com os movimentos tenentistas. O movimento tenentista, gente, ele é muito interessante, porque ele realmente afrontou aquela situação deplorável que estava nas Forças Armadas. Tá? Ele serviu de um alerta para o Exército efetivamente se transformar e melhorar. Mas no fundo, aqueles tenentes, foram revoltosos, né? Eles agiram contra a instituição, tá? Então eles foram pessoas que efetivamente se revoltaram com a instituição, tomaram armas e partiram para enfrentar a situação política estabelecida, né? Especificamente no Forte Copacabana, eles saíram marchando lá pela avenida Nossa Senhora de Copacabana e foram metralhados. Dos 18 do forte, 16 morreram. Né? Arthur Bernays, ele dizia que não conseguiu governar nunca, porque está de sítio o tempo todo, reclamou muito disso, deu algumas entrevistas nesse sentido. Tá? Enfrentou novamente aí luta armada lá no Rio Grande do Sul. Tá? E aí foi feito o acordo da luta armada, né, o acordo de Pedras Altas, e acabou o Getúlio Vargas assumindo o governo do Rio Grande do Sul, e aí o Getúlio Vargas começou a ganhar notoriedade, tá? Ele era deputado, começou a ganhar notoriedade. O Getúlio Vargas foi sargento, né? Chegou a lutar no Acre, nos conflitos que houveram lá até a pacificação e a compra da terra pelo Brasil, tá? Então, mais uma vez, uma participação tenentista. Os tenentistas fizeram uma grande manobra, passaram pelo Brasil inteiro, foram perseguidos em quase todos os cantos do Brasil e acabaram se refugiando na Bolívia, onde o movimento acabou se desfazendo. Né? Houve fábricas na região sul-sudeste, cirurgia belgo-mineira, carvão em Santa Catarina, mas sem grandes realizações. E com a quebra da Bolsa de Nova York, aí sim, é o que eu digo, economia não vai bem, governo não vai bem. Curiosamente, em 1929 a quebra da Bolsa, em 1930 uma revolução. Tá? O Washington Luiz foi o último presidente da República Velha. Tá? Ele deveria indicar aí um mineiro para ser seu sucessor,
mas indicou um paulista, né? E aconteceu um episódio bastante interessante, que é bom, não está aqui ainda, não vamos adiantar. Acabou com o estado de sítio, tá? Liberou os presos políticos, mas continuou, o Estado também ainda continuava sendo cerceado, né, pela a imprensa, tá? Ele rompeu com o político do café com leite, como nós falamos, né? E aí o Rio Grande do Sul e a Paraíba se uniram, Getúlio Vargas para presidente, montaram uma chapa, Getúlio Vargas, Partido Republicano Gaúcho, né? Rio-grandense, né? Colocando o Getúlio Vargas para presidente, João Pessoa como vice, tá? Então, Júlio Prestes foi eleito, tá? Getúlio Vargas perdeu a eleição, mas o resultado não foi aceito, e aí os tenentistas ajudaram, tal, Luiz Carlos Prestes pediram ajuda para os tenentistas, né? Mas o que aconteceu aí foi que o João Pessoa foi assassinado, né? Que foi o candidato a vice-presidente. E isso se foi transformado num caso político, né? Que se radicalizou, e aí tropas partiram de vários cantos e quiseram tomar o poder, montaram uma junta e colocaram Getúlio Vargas no poder, mesmo que a eleição tenha dado o resultado para o Prestes, Júlio Prestes. Tá? Até como curiosidade, até do Rio Grande do Sul partiu uma tropa a cavalo, né? Umas tropas de fazendeiros a cavalo do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, colocaram e encilharam seus cavalos lá no obelisco que tem ali na praça, no Largo do Machado. Tem umas fotos bastante interessantes sobre isso. Tá? Getúlio Vargas então assumiu, né, com o auxílio dos tenentistas e com a burguesia aplaudindo e com o povo. Tá? Tornou-se aí um legítimo presidente. Bom, ainda essa crise no final dos anos 20, então, transformações na área política e cultural, né, como eu já falei, Semana de Arte Moderna, criação do Partido Comunista, movimento tenentista, transformações sociais mostraram que problemas eram muito grandes, né, que aquele sistema oligárquico não ia perdurar por muito tempo, não tinha como perdurar, o povo já estava mais amadurecido, né, aquilo era uma república e não tinha papel de república. Não tava, quem governava não era o povo, nunca foi o povo. Né? Então aquelas incoerências elas se transformaram e se tornaram inconsistentes, né? Chegou um momento que não tinha mais como resistir a essas transformações sociais que estavam latentes aí, né? Tenentismo, arte moderna, artistas reivindicando, o povo, né? Partido Comunista, greves, sindicatos, então aquele modelo de república ruiu, né? A política dos governadores ruiu, tá? E o Getúlio Vargas assumiu e fez uma transformação bastante consistente, talvez no único movimento que possa ser considerado uma revolução no Brasil, que foi a posse de Getúlio Vargas. Ok, gente? Sobre a Primeira República era isso. Obrigado por ter estado comigo. Até a próxima e um forte abraço.